Irmãos, nos últimos dias que eu estive dentro da congregação, e são os piores dias da nossa vida, porque eu fui criado na congregação, como eu já relatei em vários vídeos. Fui criado, a minha vida foi ali, a minha família é dali, os meus amigos são dali, a minha história foi ali. As viagens que eu fiz foi em prol, em volta da denominação Congregação Cristã. Os amigos que eu conheci, tudo o que eu vivi foi dentro da congregação. E é um paradoxo de sentimentos quando, por graça e por misericórdia de Deus, Deus me revelou o Evangelho nas Escrituras. Quando eu vi a beleza de Cristo no Evangelho. Quando eu vi a suficiência das Escrituras, quando eu comecei a compreender as doutrinas da graça. É uma alegria muito grande você entender o Evangelho de Cristo, principalmente para mim, que era uma pessoa que achava que conquistaria o céu pela minha moralidade. Eu fui um jovem que eu nunca fui num cinema, eu nunca fui num circo, eu nunca fui numa praia, eu nunca tive televisão em casa, e não estou dizendo que eu quero ter, eu quero fazer isso, não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu queria, eu acreditava que seriam essas minhas obras que me levaria ao céu. Né? Que Deus me aceitaria por aquilo que eu sou. E claro, se você for um pouco sincero, você vai perceber que a sua vida é um fracasso absoluto. Porque por mais que eu fazia essas coisas, havia outros pecados em mim que fazia você, ora, estar muito crente, muito para cima, cheio de Deus, você se achava muito íntimo de Deus, mas tinha dias e semanas que você estava um fracasso, um lixo, né? O bem me quer, mal me quer. Ora, Deus me amava, eu era o cara, eu era um herói. Outra hora eu era um pecador miserável que estava condenado e que não tinha mais jeito para mim. E aquele sobe e desce de sentimentos e de realidades é uma vida frustrante, amargurada. É a vida de qualquer religioso que olha com sinceridade para dentro de si mesmo, vai ver que é impossível ele se permanecer de pé diante de Deus. Mas quando eu conheci, eu compreendi o Evangelho de Cristo, aquilo para mim foi uma alegria muito grande. Tudo que Deus fez por mim em Cristo, que eu vi a beleza de Cristo e como Cristo era tudo. E como o Evangelho era o poder de Deus, e como a Bíblia é a revelação completa, plena, perfeita de Deus. Aquilo foi uma alegria, por um lado, mas por outro lado uma tristeza muito grande, porque quando eu ia nos cultos, eu ia congregar, e todo aquele culto centrado no homem, aqueles cultos místicos, aqueles cultos proféticos, ou aquelas palavras que era centrada na pessoa e no ser do homem, aquilo era uma tortura para mim. E obviamente eu entendo que era o Espírito Santo me incomodando. Até eu coloquei o nome desse canal de Caminho de Damasco, né? Que se refere exatamente isso a Paulo no Caminho de Damasco. Ele tem uma conversão ali. Ele compreende o Evangelho, ele vê Cristo exaltado, ressuscitado. E Cristo vai dizer para ele, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Traduzindo, duro é para você resistir o meu chamado. Eu vou te machucar, eu vou te ferir, mas eu vou vencer você, Paulo. A graça, ela é irresistível. Você pode resistir, mas eu venço a tua resistência. E eu, obviamente, naturalmente, resistia à verdade das Escrituras. Por mais que eu comecei a compreender o Evangelho, a suficiência da Bíblia, as doutrinas da graça, eu queria resistir isso de alguma maneira. Por quê? Porque quando eu olhava para a igreja que eu cresci, a irmandade que eu amava, os pregadores que eu idolatrava, eu percebia que nada daquilo que eles pregavam, nada daquilo que os meus amigos, os meus próximos criam, tinha qualquer relação com o Evangelho de Jesus Cristo. Era uma teologia totalmente distorcida e fora da verdade. E na alegria, eu pregava o Evangelho para eles. E ao pregar esse Evangelho para eles, você vai ter reações adversas, pessoas que criam no Evangelho e entravam no mesmo dilema que eu estava. Não é, Fernando? Mas o que o irmão pregou está ao contrário do que nós estamos aprendendo. Mas a palavra não é revelada.
Não é Deus que está falando na boca dele e eu era um membro da CCB? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou explicar? A Bíblia diz uma coisa, mas aquele irmão, um homem de Deus, pregou outra. E agora esse jovem está me questionando a Bíblia ou a pregação do púlpito? E ele entrava no mesmo dilema que eu também estava. Não é? Mas tinha outras reações. Tinha reações de pessoas que se viraram, se rebelaram, até levaram o nosso nome para o ministério, e você via a tua casa caindo, né? E aquela coisa triste, aquela amargura. E tem um amigo meu que ele usou uma expressão muito boa, quando ele escutou o Evangelho, e nós falamos para ele de Jesus Cristo, e ele viu com os olhos deles a incoerência da religião a qual nós pertencíamos com a palavra de Deus, ele falou assim: mas Fernandinho, eu estou me sentindo como um jovem que criou do lado de um homem que eu chamava de papai, 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 e com 15 anos eu descobri que aquele que eu chamava de papai não é de fato meu papai. Eu estou como uma criança, um jovem que descobriu depois de 20 anos, 15 anos, que aquele que ele considerou como pai não era o seu pai legítimo. É uma boa alegoria, porque foi isso que eu senti. A igreja que eu chamava de graça, de caminho de Deus, da verdade. Deus me chamou na graça. Estou no caminho. Esse caminho vai me levar ao céu. Daqui a pouco eu descubro, peraí, não faz nenhum sentido com a palavra. E viver esse dilema, amados, viver esse dilema não é fácil. Nesse dilema muitos se afastam. Muitos abandonam a Bíblia. Tem pessoas que começam a conhecer o Evangelho. E quando ela percebe que a Bíblia vai destruir as ilusões, os ensinos errados que ela tem, a tradição que ela recebeu da família, ela, ao invés de abandonar as tradições, ela abandona a Bíblia. Quantas vezes eu vi pessoas falarem assim para mim: irmão Fernando, cuidado, cuidado. Eu vi muita gente que começou a estudar a Bíblia e abandonou a graça de Deus, ou seja, abandonou a congregação. Olha que coisa estranha. Ele viu muita gente que começou a estudar a Bíblia e abandonou a igreja. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Que o problema não está na igreja, obviamente. O problema está na Bíblia. Quando as pessoas diziam isso para mim, elas não estavam dizendo assim, abandone a igreja. Não, elas estavam dizendo, abandone a Bíblia. Isso muitas pessoas fazem. Por que tem muita gente tem medo? Vocês vão perceber uma coisa. Quando eu saí da congregação, ou quando eu comecei a ver o Evangelho de Cristo, muitas pessoas começaram a evitar de conversar comigo. Por quê? Porque ela não queria que a Bíblia destruísse suas ilusões. Já viu aquele ditado, me engana que eu gosto? Parece cômico, mas é realidade. Tem muita gente que ela tem um monte de ilusão, de ilusões que foi criado, de fantasias, de misticismo, de sentimentos e de histórias. E ela não quer que isso seja destruído pela verdade. E a verdade, ela é a verdade. Não importa o quanto vai doer, não importa o que ela vai destruir, ela é a verdade. Eu preciso te contar a verdade. E a verdade destrói ilusões. Vamos supor que eu esteja com câncer, eu vou no médico lá fazer um exame de rotina e o médico descobre um tumor maligno avançado no meu organismo. O médico vai precisar me falar, olha, a verdade é que você está para morrer, você tem um câncer. Eu vou falar para o médico, poxa vida, você não precisava ter contado isso para mim, deixa eu viver. Não, eu estou te contando porque você precisa se tratar. Então a verdade ela pode destruir. E na verdade, a verdade destrói ilusões. E foi isso que aconteceu comigo, ela destruiu ilusões. Então esses últimos dias dentro da congregação é uma guerra. É o Espírito Santo te esmagando. É o Espírito Santo te incomodando. É os aguilhões de Deus mostrando para você que tudo aquilo que você cria não tinha coerência, não estava em consonância com a verdade de Deus descrito nas Escrituras. É uma fase difícil. Muita gente desiste. Muita gente se escandaliza. Muita gente se escandaliza. Muita gente abandona. Muita gente tapa os ouvidos. Porque não receberam o amor da verdade para se arrependerem.
Paulo vai dizer isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles preferem crer na mentira, no engano. Não conhecer a palavra, porque se eu estudar a Bíblia, eu vou sair da minha igreja. Problema, se alguém está estudando muito a Bíblia e está saindo da igreja, o problema, com certeza, está nessa igreja, está nesse ensino, não na Bíblia. A Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Mas muita gente prefere não. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu aprendi. Mas eu estava nesse dilema já. Estava nesse dilema. E o que eu quero dizer para os irmãos é que eu não esqueço de uma conversa que eu tive com um amigo da congregação. Ele era muito amigo, chegado, e uma pessoa que eu gostava muito dele. Hoje nós nos afastamos, ele se afastou de mim, é normal, depois que você sai da igreja, muitas pessoas se afastam definitivamente de você, natural, isso sempre foi assim, sempre será assim. Cristo vai dizer, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer dissensão. A partir de agora será filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra. Nora contra sogra a gente até entende, né? Mas Deus separar pai contra filho por causa do evangelho, eu vi isso. Eu preguei o evangelho para um moço, ele creu, pela misericórdia de Deus, ele creu no evangelho, ele entendeu e creu. A mãe dele também, da congregação cristã, expulsou ele de casa. Sem casa para morar, sem aonde ir, a mãe dele pegou as malas dele e falou fora de casa. Um adolescente, um jovem, melhor dizendo. O que aconteceu? O evangelho fez isso. Ele veio assustado, e pessoas veio assustado. Fernando, a minha mãe. Eu falei, é isso, o evangelho faz isso. Ele corta os laços mais profundos do homem. Pai e filho. Irmãos, seguir Jesus Cristo não é tão simples, não. Não é tão simples, não. Não é um mar de rosas, não. E nós não queremos a cruz, né? Eu estava na congregação, eu tinha um nome a zelar, eu tinha uma história, eu tinha uma carreira. Você não quer ir para a cruz. Jesus vai dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vive ele só. Se o grão de trigo não morrer, vive ele só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Esse está falando de Jesus, que haveria de morrer por nós, mas esse é um princípio para nós. O Senhor, na cruz de Cristo, o Senhor nos esmaga, o Senhor esmaga, mata o nosso eu, o nosso ego, a nossa arrogância, e Deus nos crucificou juntamente com Cristo. Deus está quebrando toda essa... Deus usa essas coisas. Deus usa os abandonos, as acusações, as calúnias que se levantam contra nós para quebrar o nosso eu, para quebrar o nosso ego. Deus afasta as pessoas de nós para quebrar tudo que é ruim em nós. Chega um ponto que você vai ver a liberdade em Cristo. Como Cristo te libertou de tudo isso. Mas o ponto que eu quero chegar, gastei 12 minutos falando dessa introdução, mas aonde eu queria chegar é que esse meu amigo, eu quero falar nesse vídeo sobre as profecias dentro da congregação, e esse meu amigo falou algo muito interessante para mim. Quando eu falei para ele que não tinha mais jeito, que eu ia procurar uma igreja bíblica, que pregasse o evangelho, que tinha a Bíblia como palavra de Deus, um povo que cria na salvação pela fé, na graça de Jesus Cristo. Quando eu falei isso para ele, levou um choque. E ele fez uma colocação muito importante para mim. Ele falou, Fernando, mas, irmão, nós somos um povo simples. Nós somos um povo humilde. Ele queria dizer com isso, simples e humilde, porque ele está querendo dizer, é que nós não conhecemos Bíblia. Eles querem encobertar o pecado de desdém e relaxo com a Bíblia, querem encobertar isso com a capa da humildade. Quando você vê, não, irmão, eu sou muito humilde, eu não conheço essas coisas. Ele quer encobertar o pecado do desprezo que ele tem pela Bíblia com a capa da humildade. Nós somos um povo humilde, querendo saber, nós não conhecemos Bíblia, nós temos muitos erros teológicos e às vezes até heresia, mas é porque nós somos um povo simples. Não, não é não. Vocês têm erros teológicos e heresias porque vocês ignoraram, rejeitaram o conhecimento de Deus. E a gravidade para quem rejeita o conhecimento de Deus, segundo o profeta Oséias, é muito grande. Vocês rejeitaram o conhecimento de Deus. E Deus vai dizer, eu também rejeitei a vocês e rejeito os seus filhos para não serem sacerdote diante de mim. Rejeitar o conhecimento de Deus é sinônimo também
de ser rejeitado por Deus. Mas eles querem esconderem isso com a capa da humildade. Nós somos humildes, nós somos um povo simples, mas nós temos a revelação de Deus, esse irmão me dizia. Fernando, nós temos Deus fala na boca desses homens simples. E o que eu quero dizer para você, Fernando, vai chegar um dia na tua vida de angústia, de prova, de luta. E ele falou isso na sinceridade da ignorância dele. Eu entendo ele. Porque ele aprendeu essas coisas também. E ele disse para mim, vai chegar um tempo de angústia, de dor e de sofrimento na sua vida. Para onde você vai, Fernando? Aonde você vai encontrar a resposta de Deus? Eu conheço essas igrejas, Fernando. O que eles têm lá é letra. Eles vão ficar lá, 23 de Salmo, o Senhor é meu pastor. Aqui, o Senhor simboliza aqui, Senhor é Deus, Jesus Cristo. Meu é meu, pessoal. Pastor ele vai ficar estudando isso, Fernando. Vai estudando a Bíblia. Aquele pão frio. Mas nós temos o pão quente que desce do céu, a revelação. Na hora da tua angústia, na hora da prova, na hora da luta, na hora da enfermidade. Quantas vezes, Fernando, eu sou mais velho do que você. Eu fui na igreja debaixo de prova, de angústia, de humilhação, de desespero. Fui buscar uma palavra e levantou aquele irmão simples, aquele irmão humilde, que não tinha letra, que não sabia explicar, mas Deus tomava a boca daquele irmão e falava toda a minha necessidade. E o que saiu da boca daquele irmão se cumpriu na minha vida. E você, Fernando, quando chegar esses dias de luta, de prova, o que vai acontecer com você? Esse foi um argumento que ele me falou. Irmãos, e é nisso que eu queria chegar. A inutilidade, ele estava se referindo aos profetas, às profecias que emanam dos púlpitos da congregação, e que a maioria da irmandade, eles vão ali em busca da palavra, vão buscar a palavra. Buscar a palavra para eles não é buscar a Bíblia, não, buscar os princípios da Bíblia para aplicar na minha vida. Não, nada disso. Buscar a palavra para mim, que era da CCB, e para todos que são da CCB, era ver o que o profeta, o que Deus vai dar na boca daquele homem que vai profetizar a minha prova, a minha luta, a minha guerra, e dar ali uma decisão final de Deus. Deus vai falar comigo. E quando eu estava desesperado, provado, Deus falou na boca daquele irmão e se cumpriu. O mais engraçado é se cumpriu na minha vida. E essa compreensão é exatamente a compreensão. Triste o que eu vou falar aqui. Triste o que eu vou falar aqui. O meu amigo disse isso porque duas coisas muito claro acontecia com ele. Primeiro, a Bíblia para ele não é suficiente. Para ele a Bíblia não é a palavra de Deus. Para ele a Bíblia não é perfeita, ou seja, não é completa, não é total. Para ele a Bíblia não responde questões cruciais da sua vida. Ele precisa de algo a mais, de algo além. Ele precisa de algo do pão quente, uma resposta para o já, para o agora. A Bíblia é antiga, a Bíblia é obsoleta, a Bíblia contou um monte de historinhas. A Bíblia tem coisas bacanas que a gente vai usar, mas o que nós precisamos é de uma resposta para o já e para o agora. Uma profecia que vai de encontro ao meu emprego. Aquele camarada que está no meu serviço, que me incomoda, o que eu vou fazer com ele? Eu preciso dessa palavra, dessa profecia. Tristemente, para esse meu amigo, a Bíblia não era suficiente. Não havia tudo ali que eu precisasse para a minha vida, para a minha caminhada com Deus. Aqui nesse mundo, seja na meninice, na juventude, na meia-idade, na velhice, tinha coisas que a Bíblia nunca pensou. Mas tinha outro problema nesse meu amigo. E esse problema ainda era mais grave, e eu vou responder para os irmãos por que era mais grave. Para esse meu amigo, Cristo não era tudo. Cristo é apenas um mero coadjuvante. Não é isso que nós vemos nos homens que foram salvos por Jesus Cristo, que dizem, Cristo é tudo, em todos. Ele não poderia dizer, estou plenamente satisfeito. Eu aprendi a contentar com o que eu tenho.
Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não podia dizer isso. Porque Cristo para ele não era tudo. Cristo é alguém, um mero coadjuvante, aquele pneu do estepe. Sabe o pneu do estepe? Quando o carro quebra, ninguém pensa no estepe. Ninguém está preocupado com o estepe. Mas quando quebra o carro, quando você está indo para Mato Grosso visitar a tia, e fura o pneu do carro, aí você lembra do step. Será que eu calibrei o step? Será que o step está ali? Aí você lembra do step, e troca e coloca o step. Jesus era apenas um step para ele. Na hora da prova, na hora da angústia. Não, Fernando, você pode ir para outra igreja. Pode ir. Mas é na hora da prova. Ou seja, e a hora que você precisar do step? Jesus está na congregação. Enquanto você estiver viajando, tranquilo, você não vai precisar de Jesus. Mas quando der um problema, quando estourar um pneu, aí você vai precisar de Jesus. Aí você vai precisar da profecia de Jesus. E aonde Jesus está? Na congregação. Jesus fala na boca dos profetas. Aí você precisa do step. E agora? Jesus, para aquele meu amigo, tristemente, era apenas um step. É apenas alguém que, hora que furou o pneu, hora que deu um problema, da tua angústia, do teu aborrecimento, do desemprego, da dor, da doença, ele vai lá atrás de Jesus, buscar uma palavra. O que Jesus estourou o pneu? O que eu faço, Jesus? Aí Jesus fala, levanta o carro, troca, perde os parafusos. Jesus falou comigo, deu para mim chegar até a borracharia. É assim. O que eu quero dizer para os irmãos com isso? Ele não sabia de uma coisa, ele era morto espiritual, membro da congregação, pessoa gente boa, pessoa correta, uma pessoa moral, mas espiritualmente morta. Por que ele não tinha a Bíblia como seu deleite? Por que ele não tinha a Bíblia como a suficiente palavra de Deus? Porque apesar de ser membro da congregação, ele era um morto espiritual. A Bíblia não era a palavra de Deus na qual ele se deleitava. Não era, nunca foi. Ele corria atrás de algo extra-bíblico. Por que Jesus não era tudo para ele? Porque ele era morto. Apesar de ser membro de uma igreja que se diz cristã, ele era inimigo de Cristo. Por isso que quando eu preguei o evangelho para ele, ele não quis saber do evangelho, ele se revoltou, se afastou. Porque ele é inimigo de Cristo naturalmente. Todos os homens sem Cristo é inimigo de Cristo. E por que Cristo não era tudo para ele? Porque ele não foi regenerado. Porque ele nunca ouviu o evangelho. E se ouviu o evangelho, não creu no evangelho. Ele era apenas um religioso. E quais são, aqui eu quero chegar com os irmãos, as profecias que aquele meu amigo estava dizendo que como eu viveria sem essas profecias para um regenerado, na qual Cristo é tudo e a Bíblia é a suficiente palavra de Deus, a revelação do Deus eterno, para um cristão que foi regenerado. Cristo é tudo. A Bíblia é suficiente. E eu não preciso de nada mais. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E se Cristo é tudo para mim, todas as profecias corriqueiras que saíam dos púlpitos e dos movimentos de oração da congregação, elas são absolutamente inúteis. E eu vou provar aqui para os irmãos. Vamos pegar aqui uma profecia muito recorrente nas rodas de oração e dos púlpitos da congregação. Vou falar com as minhas palavras. Eu te amo. Você entrou aqui hoje, provado, angustiado, não sabe se é crente, duvidando, o diabo falou que você não é crente mais e tal, mas eu te amo. Eu vou provar que eu estou na sua vida. Você é meu. Aí a pessoa sai, Deus falou com a minha alma, eu vim por terra, eu falei que era o último dia que eu ia congregar, mas Deus tomou a boca do homem de Deus, e o homem de Deus falou pela palavra, eu te amo, Deus provou que me ama. Irmão, um regenerado não precisa desse tipo de profecia, não precisa desse tipo de pregação, porque um regenerado crê na palavra de Deus. Quem precisa de um profeta dizendo que Deus te ama é alguém que não creu na palavra de Deus. Alguém que creu na Bíblia. Ele não precisa de uma confirmação que Deus ama ou não, porque a Bíblia diz para mim que mesmo eu sendo inimigo de Deus, Deus me amou
enviando o seu filho Jesus para morrer na cruz em meu lugar. A maior prova de amor que eu tenho é Deus morrendo na cruz pelos meus pecados. Agora eu preciso que um homem venha dizer para mim que Deus me ama. Porventura essa profecia ou esse tipo de culto é superior à cruz de Cristo? Isso é uma afronta à cruz de Cristo. Eu mandei o meu filho para morrer. Você creu na morte do meu filho e agora está perguntando se eu te amo e quer um sinal de que eu te amo? O sinal da morte do meu filho não te basta? Jesus vai dizer, alguém pedir, Senhor, dá-nos um sinal para que nós creiamos no teu nome. Jesus vai dizer, nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, a não ser o sinal do profeta Jonas, que teve 3 dias debaixo da terra e ao 3º dia saiu. Era o sinal da sua morte, que ficaria 3 dias sepultado e ressuscitaria ao 3º dia. Quem pede sinais é a dúvida, não a fé. Aí essas pessoas eles acusam nós de ser frio. Vocês não crêem nos dons, você não crê. Não, você que não crê na palavra de Deus, você que é frio. Você olha para a cruz de Cristo, isso não basta, e você quer um sinal de que Deus te ama. Irmão, para quem creu no Evangelho de Jesus Cristo, essa profecia, eu te amo, não serve. Eu não preciso ir para a congregação para saber que Deus me ama. Por quê? Porque quando eu abro a palavra de Deus, isso está muito claro para mim. Deus me ama porque alguém me falou. Porque eu creio que há 2000 anos atrás, Deus amou pecadores como eu, enviando o seu filho Jesus e morrendo no meu lugar. Foi a maior prova de amor que ele me deu. E se eu pedir um sinal hoje para provar que ele me ama, isso é uma afronta. Ele mandou o seu filho Jesus. E aonde eu tenho isso? Na suficiente palavra, as Escrituras Sagradas. Outra profecia muito recorrente. Você veio aqui provado, angustiado, com as portas fechadas, mas Deus manda pregar. Estou falando igual um CCD, profeta, pregador. Vou abrir uma porta na tua vida. Um regenerado não precisa desse tipo de pregação. Para um regenerado, que porta que Deus precisa abrir para mim? Deus não precisa abrir nenhuma porta. Ah, Fernando, quantas vezes eu tive desempregado e Deus falou que abriu uma porta do emprego para mim? Precisa disso? A Bíblia que eu leio, se você é um regenerado e crê na palavra de Deus, a palavra de Deus fala, Jesus vai dizer, homens solícitos, homens de pouca fé, olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, elas não plantam, elas não têm celeiro, e o meu Pai que está no céu não alimenta todas elas, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. Será que Deus não vai cuidar de vocês? Irmãos, nós cristãos, nós cremos na palavra de Deus. Eu estou desempregado porque Deus decretou que eu estivesse desempregado. Deus vai abrir uma porta do emprego na hora que Ele quiser. E o emprego está cooperando para o emprego coopera para o bem. O desemprego também coopera para o bem. Paulo vai dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quer seja o emprego, quer seja o desemprego. Desemprego é uma coisa fácil? Não estou dizendo que é. Eu vou viver o desemprego como se nada tivesse acontecendo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso ficar dentro de uma seita, porque lá tem um profeta que fala que Deus vai abrir uma porta para mim. Eu não preciso disso. Deus cuida de mim muito mais do que Ele cuida dos pássaros e dos lírios do campo. E por que eu tenho certeza disso? Porque a sua fiel palavra me revelou isso nas Escrituras. Eu não preciso desse tipo de profecia. E foi isso que eu falei para o meu amigo. Meu amigo, eu preciso conhecer Jesus Cristo. Eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso de uma igreja que pregue Jesus Cristo e a sua palavra. Eu não preciso dessas profecias. Falar que Deus me ama, eu não preciso disso. Eu sei disso, a Bíblia me revelou isso. Falar que Deus vai abrir uma porta na minha vida. Por que abrir porta? Eu tenho Cristo. Eu tenho tudo. A minha vida está na mão dEle. Eu confio nele e creio que Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Eu estou confiado no Senhor. Essa tua necessidade de ter um profeta que fala que vai abrir uma porta não é sinônimo de que você crê nos dons de Deus. É um sinônimo de que você descrê
na palavra de Deus. É claro que ele era um descrente. Eu já vi pregações de homens eloquentes falarem: Deus vai virar o teu cativeiro. Deus, você acha que um cristão precisa desse tipo de miserável pregação? Quando é que um homem regenerado precisa de virada de cativeiro? Eu creio na palavra, e a palavra falou que Deus me arrancou das trevas e me fez assentar e me transportou para o seu reino de luz. Ele me arrancou do monturo e me fez assentar entre os príncipes. Ele me arrancou da morte para a vida. Quando Cristo morreu pelos meus pecados naquela cruz, e eu criei no que Cristo fez na cruz, eu saí da morte para a vida, da luz das trevas para a luz. Da inimizade com Deus para a amizade com Deus. Eu fui adotado filho de Deus. Que tipo de virada de cativeiro que eu preciso? Eu não sou cativo de pecado. Eu não sou cativo do diabo. Eu não sou cativo a qualquer tipo de miséria. Mesmo que eu esteja numa prisão, como o apóstolo Paulo esteve, mesmo que eu esteja padecendo necessidade, na mão de falsos irmãos, na mão de bandido, açoitado, ou sendo morto, sendo decapitado, eu não preciso de virada de cativeiro. Paulo e Silas na prisão cantavam, eles estavam preocupados com virada de cativeiro. A maior virada de cativeiro, a virada de cativeiro final aconteceu com eles quando eles creram em Jesus Cristo. Eles saíram da inimizade e se tornaram amigos de Deus. Eles saíram das trevas para a luz. Eu não preciso de nenhuma virada de cativeiro, meu cara. Eu não estou cativo de nada, a não ser cativo nos laços do amor de Deus pela minha alma. Os irmãos percebem isso? Eu vou te exaltar, esse é outro tipo de pregação, profecias muito comum. Você veio aqui humilhado, você veio aqui igual Ana, humilhada por terra. Mas eu vou te exaltar por essa palavra. Vou te colocar no cavalo do rei e vou te fazer andar pelas ruas da cidade, proclamando: esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Quantas vezes eu vi essa pregação? Vou te exaltar. Um regenerado não precisa desse tipo de pregação. O que o regenerado quer é que Cristo seja exaltado, quer na sua vida, quer na sua morte. Eu não quero ser exaltado, eu não posso ser exaltado. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados os pobres de espírito. Lembra das beatitudes? Deus vai dizer para Paulo: eu enviei o mensageiro de Satanás para te esbofetear, a fim de que você não se ensoberbecesse, a fim de que você não se exaltasse. O meu lugar é na humilhação. O meu lugar é debaixo das potentes mãos de Deus, humilhado. Que exaltação! Você não é filho de Deus? Você precisa de exaltação mais do que essa? Você não é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus? Precisa de exaltação mais do que essa? Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Você quer mais exaltação do que isso? Que tipo de exaltação que você quer? Mostrar que você é o cara? Que você é o bom? Que você é o melhor? Não tem nada a ver com o evangelho, queridos. Um cristão não precisa desse tipo de pregação. Um cristão não precisa desse tipo de profecias centrada em homens. É que eu falei para esse meu amigo: meu caro, que pena que Cristo não é tudo para você. Que pena que você precisa de exaltação. Você precisa de virada de cativeiro. Eu acredito que você está no cativeiro mesmo. Que pena que você precisa de uma porta aberta. Sabe por que você precisa de tudo isso? Porque você não tem a Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Verifica aí o teu coração, o que você precisa além de Cristo. Se você precisa: eu tenho Cristo, mas eu preciso muito de um casamento. Cristo não é tudo para você. Você não teve uma visão exaltada de Cristo. Um cristão, ele dobra o joelho e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Não importa o que vai acontecer. Paulo vai dizer: não importa o que vai acontecer comigo, conquanto que Cristo seja glorificado,
contanto que Cristo seja exaltado, anunciado, pregado, eu quero a glória do nome de Cristo. Essa é a maior evidência de um salvo. Não importa, importa que eu diminua, dizia João Batista, mas que Cristo cresça. Essa é a preocupação de um salvo. Eu quero que Cristo cresça. Eu quero que Cristo apareça. Se vão me perseguir, se vão me odiar, se vão me matar, não importa. O importante é que eu pregue a Jesus Cristo. É que eu ame a Jesus Cristo. É que o mundo olhe para mim e veja, esse homem ama a Jesus Cristo. Pode ser com um carro novo, pode ser descalço andando, pode ser comendo banquetes, pode ser padecendo necessidades, pode ser com saúde, pode ser definhando numa cama. Paulo vai dizer, aprendi a contentar com o que tenho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho Cristo, eu canto na prisão. O único que não merecia sofrer, sofreu. O único inocente que não poderia nunca ser humilhado, mas receber todas as honras, todas as coroas de glória possível, foi pregado no madeiro de cruz. E você? Quem é você? O que é de fato, então, amados? Isso aqui, o que é eu creio no Evangelho? O que é crer? Eu creio que Jesus morreu. Não é uma confissão simplesmente oral que não sai da profundeza dos corações. Crer no Evangelho é primeiramente crer que você merecia o inferno. Se você creu que você merecia o inferno e só pode ser salvo por causa do sacrifício de Jesus, então peraí, não tem nada errado na sua vida. Não existe nenhum cristão verdadeiro falando, tem algo errado na minha vida, tem algo na minha vida que não está certo e que precisa mudar, não é justo isso estar acontecendo comigo. Como não é justo? Você era para estar no inferno agora, você que diz isso. Se você diz que creu no Evangelho, você diz, não, a condenação minha era justa, mas eu fui salvo por graça. O que de errado tem na sua vida? Se você não está no inferno nesse momento, tudo que você tem é graça e bondade de Deus. Crê no Evangelho, faz isso com o teu coração. Viver uma vida de gratidão, porque eu mereci o inferno e eu estou comendo pão com manteiga aqui hoje de manhã. Isso é só a graça de Deus. Se você crê no Evangelho, não tem nada de errado. Tudo contribui para o bem. E o que é o bem? Você ser conformado à imagem de Jesus. Isso pode ser o desemprego. Isso pode ser a humilhação. Isso pode ser aquele teu filho que não te dá paz. Pode ser a tua esposa que te abandonou. Pode ser o salário que acabou, o dinheiro que acabou. Não importa. Tudo contribui para o bem. Se você creu no Evangelho, você foi justificado. Deus bateu o martelo e falou, você é justo na minha presença por causa do meu filho Jesus. E se Deus te declarou justo, o que importa? O que as pessoas estão dizendo? Eu vejo pessoas que se dizem cristão, irmão, estão falando coisas de mim, estão me acusando, estão me caluniando. O que importa? O que importa? Deus, se você é um cristão e creu no Evangelho, nós cremos numa doutrina chamada justificação pela fé. Deus bateu o martelo e falou, você é justo, porque sobre você caiu a justiça do meu filho e eu te aceito agora como filho, como amado. Se Deus, aquele que há de julgar, aquele a quem realmente importa o que ele pensa sobre mim, ele disse que eu sou justo por causa dos méritos de Jesus, não importa o que estão falando de mim. Então eu nunca vou chegar na igreja humilhado, me humilharam no emprego. Por que humilharam no emprego? Falaram coisas sobre mim. Você é muito pior do que falaram. Se você creu no Evangelho, você sabe que você é um pecador miserável, mas que você foi aceito por Deus. Você percebe? Essas profecias, na qual essas religiões se alimentam e vivem dessas profecias, para cristão, são absolutamente inúteis. O que um cristão quer é conhecer o Deus das Escrituras. É crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É por isso que um cristão vai para uma igreja bíblica. Porque ele não quer saber se Deus vai exaltar, se vai abrir porta. Porque ele tem tudo em Cristo. Eu tenho tudo em Cristo. Cristo é tudo para mim. O que eu quero é mergulhar em Cristo. E conhecer Cristo. Me relacionar com Cristo. E olhar para as Escrituras e ver a beleza de Cristo. Ver a beleza de Cristo. Estou descansado.
Quando eu creio no Evangelho, eu sei que aquele que começou em mim a boa obra, ele vai terminar, ele vai concluir. Eu não preciso de nada. Essas profecias, amado, elas só funcionam para lugares onde está cheio de pessoas que a Bíblia não é suficiente e que Cristo não é tudo. E quando Cristo não é tudo, então você precisa de um casamento ou você morre. Você precisa de um emprego, ou senão você rouba. Você vai, loucura, vou fazer loucura, vou fazer loucura. Quando Cristo não é tudo para você. Você precisa de uma exaltação, porque você não pode ser humilhado desse jeito. Oh, que dó de mim mesmo, eu não posso ser humilhado. Olha os comentários, o que estão falando de mim. Por que, Senhor? Por que isso? Você é ímpio. Você é ímpio. Você não creu em Jesus Cristo. Por isso que você precisa da aceitação do mundo, dos tapas nas costas e dos parabéns para você. Mas quando você crê no Evangelho e você olha para a doutrina da justificação e fala: Deus me aceitou, um miserável como eu, não importa o que falam, o que pensam, o que acham. Apóstolo Paulo vai dizer: eu não julgo a ninguém, eu não aceito juízo de ninguém, e nem eu mesmo me julgo, nem o que eu penso sobre mim não interessa. É Deus que me julga, e Ele já me julgou, Ele já bateu o martelo no tribunal de Cristo e falou: tu és meu filho amado. Ponto. É o que importa. Por isso que o apóstolo Paulo estava cheio do poder de Deus para enfrentar qualquer tipo de situação. O que ele queria é ver Cristo exaltado. Ele pregava, cheio de graça e cheio de verdade. Ele pregava do Evangelho. Os religiosos fizeram até greve de fome para o matar. Ele foi morto em Roma. Me acha um versículo de Paulo reclamando da vida. Um versículo, onde o apóstolo Paulo precisasse de qualquer tipo de profecia centrada em si. Senão eu morro, senão eu não vou deixar de ser crente. Isso é típico de gente que nunca teve um encontro com a palavra de Deus e que Jesus Cristo nunca foi tudo para eles. Amados, se você creu no Evangelho, você não precisa dessas profecias inúteis. Você precisa estar num lugar onde Cristo é tudo, é pregado, é anunciado. E a Bíblia é a suficiente palavra de Deus. Deus abençoe, amados.